A Apple finalmente lançou os seus novos iPhone 16 e de quebra também lançou um novo Apple Watch Series 10, um novo AirPods também, novas cores para os AirPods Max e algumas coisinhas a mais, e é óbvio, teve muito Apple Intelligence. Foi um evento de praticamente 1h30, então tecnicamente é para ter bastante coisa lançada nova, certo? Bom, vem comigo que eu te explico tudo o que aconteceu nesse evento da Apple. Para você que não me conhece, eu sou o Cauã Cantieri e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, por favor, eu peço humildemente que você deixe o seu like se você gostar do vídeo, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos desse canal. E para quem não sabe, a Apple fez o seu evento anual dia 9 de setembro, para lançar os seus novos iPhones, seus novos Apple Watches, como ela sempre faz todo ano. E muitos lançamentos que ela fez esse dia foram só algumas adiçõezinhas ali, outras melhoriazinhas aqui, mas ainda assim teve mudanças de design de ambos esses produtos que ela lançou. O evento começou com a Apple mostrando pessoas utilizando o seu ecossistema, usando o Apple Watch e os próprios iPhones, com funcionalidades, que nem aquela funcionalidade do relógio que você parece uma pinça assim que você usa. Depois de mostrar esse vídeo promocional falando que pessoas utilizam o Apple Watch na vida, usam todo o seu ecossistema Apple, eles oficialmente lançaram o Apple Watch Series 10, que veio com uma tela um pouco maior que os anteriores, uma borda mais fina até que o Apple Watch Ultra 2 do ano passado, e veio com a tela bem mais brilhante, cerca de 40% mais brilhante para melhorar a visibilidade e também a visão debaixo do sol. Veio também com uma tela OLED que, segundo eles, debaixo dos cristais líquidos, vem a primeira tela OLED ultra grande angular, que segundo eles vai trazer também mais cores e mais luz e por aí vai. Veio com o seu novo processador também, o S10, que pelo que parece, né, a nomenclatura do processador meio que vai junto com a nomenclatura do dispositivo. E eles também melhoraram o seu speaker, que antigamente era mais para você ligar ali e atender uma ligação ou outra pelo seu próprio Apple Watch. E aparentemente eles aumentaram o speaker e também moveram ele de lugar para dar uma certa potência a mais, dando para você até ouvir música por ele enquanto você corre, se você acabou esquecendo o seu fone de ouvido Apple também, né? Teve um aprimoramento no seu software de monitoramento de saúde e agora ele consegue detectar a apneia do sono. Um detalhe que é importante mencionar é que esse recurso de detecção de apneia do sono não é exclusivo do Apple Watch Series 10. Pelo que parece, esse recurso vai começar a partir do Series 9 e do Ultra 2 lançados no ano passado. Vimos também novos mostradores de interface, alguns recursos a mais de saúde e de monitoramento de atividades físicas, e agora também eles lançaram um aplicativo focado em mergulhadores, onde mostra informações de profundidade, como estão as marés e algumas coisinhas a mais. Eles trocaram a versão de aço inox por titânio, então meio que só vai ter alumínio e titânio agora, para você escolher na hora que você for comprar. E segundo eles, essa alteração é para deixar o dispositivo mais leve, que realmente pode sim ficar mais leve, porém, encareceu muito o produto, né, por ser titânio, ainda mais aqui no Brasil, que os impostos é nas alturas, né. Então se você gostava da versão de aço inox, sinto muito, você vai ter que ou manter no Series 9 ou chorar, sentar e chorar. E agora a versão de alumínio vem com uma nova cor, a Jet Black, ou preto brilhante mesmo, e pelo que eu vi, algumas pesquisas, outras coisas assim, essa cor já vem nos iPhone 7 e pelo que parece ela tem uma faminha certa de riscar muito, então não sei se é uma boa opção você comprar ela, ainda mais que fica no braço, mas se você gosta, essa opção existe. No Brasil, os preços ficaram realmente bem complicados, obviamente. A versão de alumínio vai ficar pela bagatela de R$ 5.500. Já a versão de titânio, obviamente, que como eu falei encareceu bastante, tá por R$ 9.300. Isso se você pegar a versão de 42mm, que é a menor. Se você pegar a versão de 46mm, sobe para 9.800. Pois é, Apple Watch, um relógio, obviamente. Apple sendo Apple no Brasil ainda mais. Quem esperou que ia lançar um Apple Watch Ultra, na verdade só lançou uma corzinha nova pra ele. Que ainda se manteve o mesmo modelo, Apple Watch Ultra 2, não teve nada de melhoria nem nada, só teve uma corzinha nova, o preto Ardósia. E essa cor também tem no Series 10, então se você não quiser um bagulho imenso no seu pulso e quiser um novo Apple Watch Series 10, tem essa opção no Series 10 também. Então. E ambos eles também lançaram algumas pulseirinhas a mais, como vocês podem ver aí na tela. E eles também mostraram que os novos Apple Watch agora estão com um carregamento bem mais rápido, cerca de 30 minutos para conseguir quase encher tudo, né? Ainda tem um pouquinho ali que acaba demorando até 80%, demora mais ou menos umas meia hora, então o carregamento está bem mais rápido. E em seguida, eles mostraram os novos AirPods 4. A quarta geração de AirPods não Pro veio com seu novo chip H2, com melhorias nos falantes e com graves mais intensos, e também veio com seu novo áudio espacial personalizado, caso você preferir personalizar eles. Caso você não goste do jeito que vem o áudio espacial, você pode personalizar eles da forma que você preferir. Tudo isso com cerca de 30 horas de bateria, isso contando com o estojinho também.
Eles inventaram também duas versões de um mesmo produto, uma com cancelamento ativo de ruído e outra sem esse cancelamento ativo de ruído. Então meio que tipo assim, os caras lançaram duas versões pra vender o mesmo produto com e sem funções. Então meio que, por que a Apple fez isso, né? Querendo ou não, a versão com cancelamento ativo de ruído acabe subindo um pouco de patamar, óbvio, só que ainda assim fica inferior aos Pro. Então meio que ela fica ali no intermediário, um quase não Pro, um quase Pro, na verdade. Uma coisa boa, pelo menos, que eles saíram de Lightning para USB-C. Em seguida, eles mostraram novos modelos de AirPods Max. Não, eles só mostraram novas cores mesmo dos AirPods Max e agora ele também veio com USB-C. Apple sendo Apple. E esse ano eles não tiveram lançamento de AirPods Pro, apenas algumas atualizações pro AirPods Pro 2 do ano passado. E uma dessas atualizações em específico que eles bateram bastante a tecla é o Harry Age. É um sistema que eles lançaram que você meio que vai poder fazer um teste de auditivo pelo próprio fone de ouvido deles. Queria ajudar também as pessoas a não ter problema de audição e também você vai poder monitorar se você vai ter perdas de audição conforme o tempo. Para aquelas pessoas que às vezes têm problemas de audição, os AirPods agora vai servir como um aparelho auditivo. E a pessoa vai fazer esse teste, vai ver mais ou menos como é que vai funcionar. E o próprio sistema do AirPods, junto com o do iPhone, eles vão regular a altura certa para a pessoa conseguir ouvir de uma forma clara e sem prejudicar mais a audição da pessoa, dependendo. Lembrando que isso tudo é só no AirPods Pro 2, não tem o AirPods 3, e essa função aparentemente não vai para os AirPods 4 não Pro. Acredito eu, pelo menos não falaram nada disso no evento. Agora fica a dúvida, será que esse teste de audiometria vai realmente funcionar? Por quê? Porque, tipo assim, eu falo que quando a gente vai fazer esse teste de audiometria, a pessoa fica dentro de um lugar acusticamente controlado, com um fone, obviamente, também, e meio que, tipo assim, com os AirPods Pro, a pessoa nem sempre vai estar num lugar acusticamente bem isolado, então às vezes pode ser que tenha alguma interferência ou não. Não que não vai ajudar, acredito que vai ajudar bastante, não vai ser tipo, meu Deus, vai resolver a vida, mas também pode ser que eu só tô falando merda e pode ser que seja a melhor coisa do mundo. A única forma de saber disso é quando eles realmente lançarem e as pessoas começarem a testar essa função. E em relação aos preços, o AirPods 4 normal sai pela bagatela de R$ 1.500 e a versão com cancelamento de ruído do AirPods 4 sai por R$ 2.000, R$500 a mais, então você decide aí se você quer gastar R$500 a mais por um cancelamento de ruído, beleza. Senão você pode ir pelo AirPods 4 normal sem nenhum cancelamento de ruído mesmo. E os AirPods Max saiu pela bagatela de R$ 6.590 com melhoria de USB-C e cores novas. E depois de quase 40 minutos falando só de AirPods e Apple Watch e tudo mais, eles começaram a falar da estrela da noite, ou da tarde, né, porque o evento foi à tarde. Começaram a falar dos iPhones 16 e 16 Plus. Os novos modelos veio parecidos com a versão anterior, só que com alguns detalhes para você poder diferenciar um iPhone de outro, obviamente, porque senão, como é que eles vão vender, não é mesmo? Uma dessas coisas foi o design da câmera, que ficou bastante a lá iPhone 10, iPhone X, né? Ficou uma em cima da outra. Certo que o flash foi um pro lado, mas a organização das câmeras é a mesma. E a câmera ficou bem maior também em relação aos iPhones X. Tudo para poder fazer aqueles vídeos em 3D, ou como eles próprios falam, os vídeos espaciais. E esses vídeos espaciais que eles falam só podem ser vistos, por enquanto, no momento que eu gravei esse vídeo, ou no Apple Vision Pro, ou no MetaQuest. Então meio que fica bem limitado a um grupo seleto de pessoas. Ainda bem que não é só para o Apple Vision Pro, porque hoje em dia tem o que? 5 pessoas com esse Apple Vision Pro, talvez mais, mas tem bastante MetaQuest, então quer dizer que para eles conseguir vender esse peixe, eles precisavam, né, expandir essa possibilidade. É uma função bem legal, porém ela perde um pouco de qualidade. Por uma dessas câmeras ser ultra wide, pra não ficar estranho, eles precisaram cropar a ultra wide, então meio que reduziu de 4K, porque ambas podem gravar a 4K, como tiveram que cropar, acaba reduzindo a resolução da ultra wide, então meio que esses vídeos espaciais, por enquanto, vão ser só gravados em Full HD. Então meio que você tem que decidir se você quer gravar alguma coisa, alguma memória, alguma coisa que você só queira gravar mesmo, com qualidade ou para o Apple Vision Pro, ou para o MetaQuest Pro, ou sei lá. No futuro pode ser que exista mais além desses dois. Então meio que você vai ter que decidir se você grava em 3D ou você grava em alta resolução. Não, os dois por enquanto não vai dar. Uma novidade também que não foi muito rumorada foi o botão exclusivo para câmeras. Pois é, não é um simples botão. Ele tem sensibilidade ao toque. Ele é bem parecido também com aqueles botões que tinham nos iPhone 7, iPhone 8, que não era um botão físico, era um botão mais sensitivo. Aqui ainda assim é um botão, mas com uma
sensibilidade ao toque também, né, que você pode deslizar como eles mostram lá no evento, tirar fotos a partir deles com níveis de pressão. Do nível mais forte, óbvio, você tira a foto, e no nível mais inferior você consegue mexer nas configurações da câmera, que você pode mexer, como eu falei, no obturador, mexer no zoom, algumas coisas bem mais profissionais, coisa que a Apple antigamente não deixava você mexer. Então, com essa função, eles meio que usaram também essa possibilidade de pessoas poderem usar as câmeras de uma forma mais profissional, digamos assim. Eles também têm um motorzinho que dá pra você ter uma sensação tátil também, se você realmente clicou ou não. Senão, eu acredito que o botão em si dele normal já dá uma sensaçãozinha tátil sobre, mas eu acho que essa sensação tátil que eles falam é mais na hora de você movimentar entre as funções. Uma curiosidade é que a construção desse botãozinho novo que eles lançaram exclusivamente para as câmeras é feito de cristal de safira, a mesma forma que é feito os vidros traseiros das câmeras dos iPhones. Pra quê? Eles só quiseram fazer mesmo, provavelmente para encarecer meu produto. Veio também finalmente o botão de ação nas versões normal e Plus, então meio que os iPhones não Pro agora tem a versão botão de ação, coisa que na versão anterior não tinha, então meio que é uma novidade assim, porque antes, ano passado, por exemplo, esse botão de ação era exclusivo dos Pro, e os iPhones não Pro só tinham a chavinha seletora. Agora o botão de ação veio para substituir essa chavinha seletora nas versões de entrada. As telas vieram mais brilhantes agora também, começando de 1 a 2000 nits, e se manteram nas versões 6.1 polegadas na versão normal e 6.7 na versão Plus dos iPhones. E eles falaram também que a tela vai ter uma certa resistência a mais, que eles mostraram também lá o iPhone. Mostraram uma película sendo encaixada em cima para representar a resistência a mais que esses aparelhos vão ter na tela. E em questão de hardware, esse ano eles vieram com um novo chip A18, diferente que nem eles faziam ano passado, que era o que eles faziam? Eles pegavam o modelo atual mais básico e pegavam o chip do ano anterior, do Pro Max, e colocavam nessas versões mais básicas. Então meio que esse ano eles não fizeram isso. Esse ano eles literalmente meio que estão querendo fazer tipo eles fazem nos MacBooks, pegar uma versão normal e talvez fazer um Pro, que é o que aconteceu na versão Pro Max. Eles têm o A18 Pro, mas isso aí a gente fala depois. Esse A18 está com a nomenclatura de 3 nanômetros, com 6 núcleos de CPU, desses 6, 2 é de performance e 4 é de eficiência, e 5 núcleos de GPU. E eles não mostraram muitos detalhes desse chip também, só mostraram coisinhas muito ali por cima. E é claro que, como a Apple tá querendo vender muito o peixe do Apple Intelligence, tem sim a Neural Engine nesse também. E para evitar superaquecimentos, eles adicionaram um framezinho de alumínio. Esse frame de alumínio, ele sustenta cerca de 30% da temperatura do celular, então agora vai demorar um pouco mais pro iPhone poder esquentar e dar o thermal throttling, então meio que dando uma eficiência um pouco maior graças a esse framezinho de alumínio. Eles mostraram também nesses dois modelos, o iPhone normal e o Plus, dois benchmarks gráficos. Nos iPhones 16 eles estão 30% mais fortes que o iPhone 15 em CPU e cerca de 40% a mais rápidos em GPU. Lembrando que os iPhone 15 vieram com o processador A16, ou seja, 2 gerações de evolução para os iPhones em questão de processadores. E eles também falaram nos jogos AAA compatíveis com os iPhones 16, que deve rodar bem melhor do que a geração passada. E no meio disso tudo eles começaram a falar muito sobre Apple Intelligence, falando sobre possibilidade de criar emojis, possibilidade de criar imagens a partir de prompts de comando, organização de fotos no aplicativo de fotos do iPhone. A Siri aparentemente ficou mais inteligente com a implementação do ChatGPT. E também mostraram uma função muito parecida à la Google Lens, utilizando o botão de câmera, dedicado para a câmera, que aí você consegue, tipo, tirar uma foto de alguma coisa, descobrir o que é essa coisa. Você tirar foto de um restaurante que eles mostraram, onde é que esse restaurante fica, quanto que vale, quanto que é os preços de lá, o horário de funcionamento, ou de algum produto também, se você, se quer mais informações sobre, sei lá, seu relógio, um tênis da vida, por exemplo. Até de os que não são vendíveis, tipo, que raça é esse cachorro? Você não precisa comprar. Tipo, que raça é esse cachorro? Fale mais sobre tal coisa. Então, é bem parecido com o que já tinha no aplicativo da Google, em alguns Androids, e agora eles estão implementando no iPhone. Mas tem um pequeno problema. Essa função, por enquanto, só está funcionando em inglês. Então, aqui no Brasil, se você não souber inglês, você meio que... essa função não vai ser útil. Então, menos que a pessoa aprenda inglês, ou a pessoa já saiba inglês, aí é uma funcionalidade boa. Mas
se a pessoa não sabe, meio que é uma função bem à toa. E pra ajudar, eles não falaram nenhuma data de possível lançamento aqui no Brasil. Tanto que ano que vem vai chegar pra mais línguas e o Brasil não tá no meio dessa lista. Em relação às câmeras, a câmera principal está com 48 megapixels, f1.6, e a câmera ultra-wide está com 12 megapixels, f2.2. Ah, mas não tem uma evolução? Pois é, tem uma leve evolução aí se você for ver, porque antes era 12 megapixels, f2.4, agora é f2.2. Teve esse aumento de abertura para poder entrar mais luz e poder usufruir da funcionalidade de modo macro que agora dá para ser utilizada nas ultra-wide desses iPhones. E eles também falaram de um zoom telefoto, de uma lente telefoto que está implementada na câmera principal. Porém, se você for ver, é só um zoom digital mesmo na câmera principal, porque não tem uma lente específica, uma câmera específica. E não falaram da câmera frontal, então pelo que a gente pode sugerir é que ainda é a mesma câmera do ano passado, do iPhone 15. Temos algumas coisas pequenas que se mantiveram aqui, que são ruins, que são o USB 2.0 que se manteve ainda do ano passado, que eles demoraram para lançar o USB e ainda lançaram com o USB 2.0 nas versões mais básicas e ainda mantiveram esse ano. E a tela também é de 60 Hz. Pois é, mano, em 2024, uma tela de 60 Hz ainda, velho. O celular básico de qualquer marca por aí já tem no mínimo 90 Hz. Se já estiver indo pro 120. O Wi-Fi agora pelo menos é Wi-Fi 7 e o seu carregamento por indução com o MagSafe melhorou. De 15 foi para 25. Porém, nas letras miúdas, a Apple não fala que você vai precisar de uma caixinha dessa de 30 watts para funcionar esses 25 watts de carregamento no MagSafe. Então, se você tiver uma caixinha dessas com os 25 watts, não vai funcionar. Você vai precisar de 30 watts para funcionar os 25. Resumindo, você vai gastar 5 watts à toa para meio que carregar esse celular pelo MagSafe. E eles não falaram nada sobre o carregamento com fio, então dá para se dizer que é a mesma velocidade do ano passado também para os iPhones não Pro. E finalmente, as cores para os iPhones não Pro vieram cores vivas, porque para quem não sabe, alguns anos atrás a Apple começou a implementar cores pastéis nos seus iPhones, umas cores bem sem vida. E agora finalmente eles lançaram 4 cores, e essas cores são preto e branco, rosa, que na verdade era pra ser um rosa choque de tão vívido que aquele rosa tá. Então vocês estão vendo aí, o rosa é bem um rosa choque, bem cheguei. Tem também um verde acinzentado e um azul lá que é ultramarino, meio que um azul meio lilás, se pode ser dito isso, mais ou menos isso. E os corpos dos iPhones não Pro, a sua carcaça em si, se mantém de alumínio, não é de titânio como os iPhones Pro. E os preços aqui no Brasil ficaram da seguinte forma: R$7.800 para a versão normal e R$9.500 para a versão Plus. É, bem carinho, e ainda não é titânio. E ambos começam a partir de 128 GB. E logo em seguida eles começaram a falar dos iPhones 16 Pro e Pro Max, que inclusive estão bem maiores que o comum. O corpo do iPhone 16 Pro está 3 mm mais alto e 0.9 mm mais largo, e cerca de 12 mm mais pesado também. Já o Pro Max está com 3.1 mm mais alto e 0.9 mm mais largo que a versão anterior também, e ele também está mais pesado, cerca de 6 gramas mais pesado do que antigamente. Se você for parar para ver, realmente não é muita coisa, porém foram necessárias essas pequenas alterações para aumentar a proporção de tela, que agora as bordas estão mais finas, possibilitando agora que o iPhone 16 Pro esteja com 6.3 polegadas e o iPhone 16 Pro Max está com 6.9 polegadas, aumentando mais ou menos ali umas 0.2 polegadas em cada um em relação ao antigo. E como eu disse, as bordas diminuíram e eles continuam com a tela OLED, e também falaram que aumentaram ali em questão de 2 vezes a resistência da sua tela. Veremos mesmo se ambos os iPhones, se a linha inteira de iPhones novos está mais resistente que a anterior. Só quando lançar, que o povo começando a testar a resistência. Tem um louco, muito louco por aí, né, que provavelmente vai pegar, vai jogar de, sei lá, do andar, vai pegar martelo e ficar marretando. Só quando lançar pra gente ver. E eles também adicionaram nesse iPhones Pro um outro frame de alumínio entre o chip lá, pra tentar realmente não aquecer. Uma grande coisa que realmente falaram nos iPhones 15 é que em toda a linha, aparentemente, estava super aquecendo muito, ainda mais quando as pessoas queriam jogar jogos AAA nesses celulares. Então meio que eles utilizaram agora esse frame de alumínio dentro do corpo do iPhone para tentar amenizar o aquecimento e fazer a mesma ideia ali para manter a temperatura do iPhone. Ainda mais os iPhones Pro e Pro Max, que são mais potentes, porque agora o chip deles é o chip A8 Pro,
que nem eu falei, que eles agora estão com essa nomenclatura que eu acredito que seja bem parecida com os MacBooks, porque agora, tecnicamente, o chip A8 agora também, pelo que parece, é meio que uma atualização do A17 Pro do ano passado. Então meio que o A18 é um pouquinho melhor que o A17 do ano passado e o A18 Pro é melhor que o A18 normal. Deu mais ou menos essa linha de raciocínio. O A18 Pro está com 3 nanômetros também, assim como o A18 normal, tendo 6 núcleos de CPU, ficando cerca de 15% mais potente e 20% mais eficiente. Sua GPU tem 6 núcleos e, segundo ele, é uma arquitetura desktop, que nem eles falaram ali, estando 20% mais rápidas, com Dynamic Caching e um Mesh Shading, que eles falaram ali, e também tem a Neural Engine, também, que aí com seus 16 núcleos e 35 trilhões de operações por segundo, especificamente para tarefas com inteligência artificial. E também está com 17% a mais de banda. Então, é para ser o melhor iPhone com inteligência artificial que temos até o momento. Porém, essa Neural Engine está bem inferior a, por exemplo, ao Snapdragon 8 Gen 3, que está com 45 trilhões de operações por segundo, ou que neles falam os tops. E agora, indo para as lentes, não teve uma alteração muito significativa em questão ao ano anterior. As alterações que realmente tiveram são a adição da telefoto de 5x no iPhone Pro, que antes, ano passado, era só no Pro Max, e também agora a Ultra Wide de ambos os iPhones saíram de 12 para 48 megapixels. Porém, temos um porém aí também. O tamanho dos pixels mudou. Antes era 1.4 e agora está pela metade, 0.7 de tamanho. Então meio que na hora de fazer o quad pixel deles, meio que vai voltar a ser do tamanho de 1.4, teoricamente falando isso. Então meio que em especificações, se você só ver as especificações, não mudou nada se você for ver essa parte do tamanho dos pixels. Muda da quantidade maior de megapixels, porém o tamanho dos pixels, como mudou também, tem essa pequena diferença aí que você tem que se atentar. E aqui, como eu disse, só testando para saber se realmente teve uma mudança significante ou se só ficou muito igual ou nem mudou nada. Então, tirando isso, tecnicamente as lentes se mantiveram a mesma do ano passado, e um atributo que veio de melhor é que agora os iPhones vão poder gravar em 4K a 120 FPS, com você podendo, depois da gravação, podendo mexer na quantidade de FPS. Se você gravou em 4K 120 FPS, depois de você ter gravado, você pode reduzir para 4K 60, 4K 30. E isso vai de você depois que você gravou ainda, se você quiser. Tipo, eu gravei esse vídeo, mas não era pra gravar em 4K 120, era pra gravar em 4K 60, ou em 30, ou 24 até, né? Se você quiser uma qualidade mais cinematográfica. Então meio que tem essa possibilidade agora. Sem falar que, né, agora você pode ter um slow motion muito melhor em 4K do que antigamente, que era só 60. Sobre a câmera frontal, é a mesma coisa do iPhone não Pro. Não falaram nada, então a gente deduz que seja a mesma do ano passado, se não for pior. E como nos iPhones não Pro, ele também veio com Wi-Fi 7 e também com aquela questão de 25 watts de carregamento pelo MagSafe. E também com a mesma pegadinha que você precisa ter o carregador de 30 watts para poder utilizar 25, meio que você tá gastando 5 watts à toa só pra esquentar o bagulhozinho ali. Como sempre, o Tim Cook querendo te enfiar a faca, querendo que você compre tudo pra você ter o melhorzinho. Então meio que você vai estar gastando a mais pra comprar esse T2, que é um outro tipo de carregamento carregamento sem fio. E questão de bateria, a duração é de 33 horas na versão Pro Max e de 27 horas na versão Pro. Em questão das cores, veio em 4 cores: preto e branco, assim como na versão não Pro. E também agora se manteve o titânio natural, e no lugar do azul que tinha no passado, eles colocaram o titânio deserto, que é uma outra cor lá, que é bem semelhante, se não falar que é igual ao ouro rosé. O povo tá comentando muito que é bem parecido com o ouro rosé. Tem também, assim como nos iPhones não Pro, o botão de ação, obviamente teria que manter, porque começaram nos iPhones Pro e Pro Max do ano passado, então meio que esse tem. E também tem o botãozinho dedicado para a câmera. Tem um novo sistema de mixagem de áudios que eles falaram sobre você poder gravar uma cena dentro de um lugar muito barulhento, gravar algumas pessoas, ou uma pessoa, duas assim, com um lugar todo barulhento em volta. Você consegue regular o foco dos microfones dentro de uma cena de gravação. E eles mostraram isso acontecendo dentro de um café e uma menina também cantando à toa dentro de casa. Que no café eles mostraram essa funcionalidade. Tinham 2 atores e esses atores conversando e tudo mais, e aí eles regularem em vários formatos de microfones. E em
questão também da menina cantando, que a pessoa vai cantar uma música qualquer dentro de casa, sem ser acusticamente preparado pra isso, e eles vão meio que fazer com que o microfone pareça profissional, que a pessoa estivesse realmente em um lugar preparado pra cantar, por exemplo. Realmente querendo fazer com que os microfones agora realmente se pareçam com o microfone de estúdio. Mas será que realmente vai ser bom? Porque, cara, querendo ou não, é um microfone bem minúsculo, não falando que é ruim, mas ainda assim é um microfone que normalmente é dentro de celulares. Vamos ter que esperar pra ver e ouvir também. E logo em seguida eles também mostraram todas essas features de uma só vez, né? Questão de microfone, de câmera e tal, em um clipe com o cantor lá. Só que uma pessoa normal no dia a dia, não vai ter toda aquela produção. Querendo ou não, eles tiveram uma produção com iluminação, dependendo da iluminação, tudo pode ficar ruim. E bom, deu pra ver também que eles estão focando muito em quem realmente produz vídeo, quem vive de produção de conteúdo, quem é filmmaker, quem realmente mexe com isso, quem produz realmente conteúdo. Ou pelo menos eles mostraram muito esse lado de quem produz o conteúdo em si, sendo filmmaker, sendo quem mexe com isso mesmo. Por mais que uma câmera, um microfone que eles fazem ali nos iPhones possam ter uma qualidade muito boa, ainda assim, uma pessoa normal não vai ter tudo aquilo que eles precisavam fazer, porque ali foi usado gimbal também para estabilizar a imagem, e querendo ou não, por mais que seja um iPhone, a estabilização é boa, mas ainda assim o gimbal melhora 1000%. E os preços dessas belezinhas começam a partir de R$10.500 no versão Pro e R$12.500 na versão Pro Max, podendo chegar no máximo do máximo a R$15.500 se você pegar a versão mais zica, que é a versão Pro Max, com 1 TB de armazenamento. No Brasil também a pré-venda começa no dia 24. Internacionalmente já começaram as pré-vendas. Dia 20 vai começar a distribuição, e aqui no Brasil a pré-venda vai começar no dia 24, 4 dias depois que começaram a venda lá fora. E no final desse evento eles fizeram todo o resumo de toda a ópera que eles fizeram, porque realmente foi 1 hora de coisa, então eles tiveram que resumir tudo sobre os Apple Watch, sobre os AirPods, sobre os AirPods Max, sobre o Ultra também que teve, sobre inteligência artificial, sobre as versões dos iPhones também. E o evento termina com aquela logo da Apple escrita aqui. As imagens foram capturadas com os iPhones e editadas pelos MacBooks, eles querendo mostrar tudo envolva esse mundo de criação de conteúdo, de filmmakers e tudo mais, dá pra ser feito tudo com a Apple. E assim encerra o evento mais esperado do ano. E você, o que você achou desse lançamento? Teve alguma coisa que te interessou? Se foi um Apple Watch, se foi um novo iPhone em si, você vai comprar os novos iPhones? Comenta aí embaixo que eu gostaria muito de saber. E aproveita também que você já tá aí embaixo, se inscreve aí no canal, deixa o like pra ajudar muito o canal agora. Então eu conto com o apoio de vocês, por favor se inscreva, deixa o seu like. Compartilha o vídeo também com aquele amigo seu, com aquele seu familiar, com aquele sua amiga, que gostaria muito de saber sobre o evento da Apple, um resumo bem geral mesmo da ópera toda. E ativa o sino para receber as próximas notificações dos próximos notícias sobre da tecnologia em si. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Valeu!